tá certo? Nosso programa de hoje começa falando de basquete. Ontem à noite, São José Basquetebol voltou à quadra depois daquela derrota amarga contra o Pinheiros em casa. Calma, mas que desespero para soltar a matéria. O detalhe é o seguinte, lá fora de casa, viu? O São José, que não tinha chances mais de buscar o Super 8, o time buscava aí a reabilitação da competição, mesmo jogando fora de casa. Mas olha, assim como foi contra o Pinheiros, o São José tomou a virada no último quarto, onde chegou a vencer por 9 pontos. E aí voltou a perder, caiu na tabela de classificação e deixa o torcedor preocupado. É para se preocupar, Brunão? 2 derrotas seguidas, uma em casa, foi amarga contra o Pinheiros, e essa de ontem também podemos dizer que foi amarga devido às circunstâncias finais ali no último quarto, onde o São José vencia por 9 pontos. É um pouco, né? Porque o São José conseguiu se recuperar, né? Tendo em vista o início ruim, né? Com recorde de derrota, mas a gente sempre falava aqui, o calendário, as primeiras rodadas do NBB engancharam aí com as finais do Campeonato Paulista, então a gente dava até um desconto, acho que com o tempo para trabalhar o Regis vai conseguir fazer esse time andar, e de fato, né, na verdade, colocou esse time para andar. Teve uma pausa aí com os jogos da seleção brasileira, o Regis conseguiu realmente colocar o seu trabalho em prática, o time evoluiu, adiantou, chegou a Adiel, enfim, e o São José começou a sua recuperação. Mas agora, desde a Unifacisa, né, perdeu para a Unifacisa, ganhou em casa, depois perdeu agora dois jogos seguidos, sendo um em casa para o Pinheiros e agora para o Pato, que estava os 2 jogos aí, que estavam vencendo até o último quarto e deixou no último quarto aí a vitória escapar. É preocupante, mas por enquanto o São José acho que é preocupante mais pelo desempenho nos últimos jogos, né? Mas acho que o São José, tendo um tempo para trabalhar agora, sendo reforçado, né? Vindo o argentino para jogar no São José, vai reforçar esse elenco, e aí o Regis trabalhando com ele para incorporar ele também nesse time, pode dar resultados no futuro próximo. Vai pegar o Botafogo, que está em baixa, pode vencer, enfim, tem grandes chances para vencer e tentar se recuperar na tabela. Pois é, você falou do argentino que vai jogar, né, que é o Martim Fernandes. Ainda ele foi anunciado 2 dias antes, um dia antes do jogo contra o Pinheiros, foi mostrado para a torcida justamente no jogo contra o Pinheiros, não jogou esse jogo, também não foi lá para Pato Branco enfrentar o Pato, e agora fica a expectativa da estreia dele, porque o outro argentino da equipe, o Franco Vieta, foi bem demais. Ele já havia sido o cestinha no jogo contra o Pinheiros, foi o cestinha do São José também nesse jogo. Quem gosta de basquete, gosta de números, fazia tempo que eu não falava isso aqui no programa. O São José entrou em quadra com o seguinte quinteto, com o Ruivo Matheus Buiú, o Franco Vieta, Douglas dos Santos e o Renato Carbonari. Entraram durante o jogo o Adiel, Vitão e o Matheus Leal. O jogo foi o seguinte, eu já falei, né, foi 85-81 para a equipe do Pato, mas o primeiro quarto vencido pelo Pato, 22-18, segundo período, melhor dizendo, vencido pelo São José, 23-16. O jogo foi para o intervalo com 41-38 para o São José. Terceiro quarto, nova vitória da equipe do Pato, 22-19. Levou o jogo para os últimos 10 minutos, com o placar mostrando 60-60. Equilíbrio entre as duas equipes. Só que aí o São José abriu 9 de vantagem dentro do último quarto. Poderíamos dizer que era, teoricamente, administrar essa pontuação. Estava com 2 minutos e meio já jogados. Tinha mais 7,5 para jogar. Só que aí o Pato arrancou e acabou fazendo 25-21, placar final 85-81. Principais pontuadores da equipe do São José: Franco Vieta, 24 pontos, 8 rebotes e 2 assistências, bem demais o Vieta novamente na equipe do São José. Renato Carbonari, 18 pontos, 5 rebotes e 1 assistência, seguido pelo Adiel, 17 pontos e 4 rebotes. Pelo lado da equipe do Pato, que tem ex-jogadores do São José, o Cauê Verzola começou jogando, campeão paulista aqui em 2015, o Nate Burns, Wrighting, Arthur Bernard, ex-jogador de São José na última temporada, além do Novaes. Entraram o Burns, o Michael, o Lupa, que também passou aqui pelo São José, e o Rafa. O Burns veio do banco de reservas para ser o cestinha do jogo. 27 pontos, 3 rebotes e 4 assistências, seguido pelo Novaes. 22 pontos, 12 rebotes e 3 assistências, double-double para ele, além do Arthur Bernard, quis mostrar serviço, né, contra a sua ex-equipe, 17 pontos e 3 rebotes, os melhores da equipe do Pato Basquete.
basquete. Matheus, coloca pra gente a classificação. Já vou passar a palavra pro Bruno. O São José já saiu da primeira parte da tabela, que mostra Minas segue na liderança, seguido pelo Flamengo, que é o próximo adversário do São José, Brasília, Bauru, e segue. Na outra parte da tabela, o São José vai aparecer na 12ª posição. Você lembra, antes do jogo contra o Pinheiros, ele era o 10º, perdeu para o Pinheiros, foi para a 11ª, e agora, com a derrota, caiu para a 12ª posição. O Pato permanece na 14ª, era um jogo que não era para perder, mas perdeu. O Brunão agora tem mais 2 jogos contra times cariocas. Flamengo no dia 27 e 29 contra a equipe do Vasco. Vasco ou Botafogo? Acho que é Vasco. Vasco ainda este ano, já começando o retorno do NBB, Brunão. Exatamente. E é engraçado que o São José perdeu para o Unifacisa e o Unifacisa subiu um pouquinho na tabela, ultrapassou o São José. Ou seja, lógico, a derrota para o Unifacisa era um time que estava abaixo da tabela, foi fora de casa, mas dava para talvez o São José, se conseguisse a vitória, né? Poderia, descontando esse jogo contra o Pinheiros, eram 2 jogos, Unifacisa e Pato Branco, abaixo da tabela, que o São José, times que o São José estava acima da tabela, né? Times abaixo da tabela em relação ao São José. Infelizmente perdeu, agora é bola para frente, pensar principalmente no Flamengo, né? O Flamengo sim é um páreo duríssimo, principalmente fora de casa, jogando em casa o São José perdeu nesse início ruim de campeonato que o São José teve, mas agora é trabalhar. Acho que contra o Flamengo vai ser mais difícil, mas contra o Botafogo, talvez contra o Vasco dê para beliscar, mas o Botafogo é uma certeza... Vasco. É o Vasco. Sim, mas vai ter o jogo contra o Botafogo. Tá. Nesse mini campeonato carioca que o São José vai ter o Flamengo, o Vasco, mas contra o Botafogo, aí sim, eu acho que é uma certeza maior de vitória em relação aos 3 cariocas. Que assim seja, quem sabe o São José faça uma boa partida e quem sabe, por que não, traga a vitória do Rio de Janeiro contra o Flamengo. É difícil, mas impossível nunca. Vai ter esse período agora aí, um mini recesso para a equipe do São José no período de Natal, mas dia 27 não pode abusar lá na ceia de Natal não, porque dia 27 já encara o Flamengo lá no ginásio do Maracanãzinho, tá certo? Sucesso aí para os comandados do técnico Regis Marrelli.